E aí, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre recomeços. Você foge dos recomeços da sua vida? Tem medo de recomeçar? Olha, esse é um problema que preocupa muita gente. Por quê? Normalmente ele parte da ideia de que quando eu recomeço algo, é porque eu estou abrindo mão de tudo aquilo que eu construí lá atrás. Tudo que eu fiz lá atrás, isso é algo negativo. Recomeçar é muito bom, principalmente quando você muda o que está na sua mente. Por quê? Porque é de lá que vão surgir as nossas ações. Deixa eu te explicar como é que é isso. Normalmente, o que preocupa as pessoas no recomeço é o quê? Eu não sei o que vem depois. Eu não quero abrir mão de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que aconteceu. Mas isso é algo positivo se você souber usar como inteligência. Você vai persistir em algo que não tá bom na sua vida, que não funciona, que não te faz bem, que não te traz felicidade? É sábio permanecer insistindo num erro, em algo que não te traz aprendizagem? Não é uma atitude sábia. E é nesse ponto que os recomeços se fazem necessários. Quando aquela atitude, quando aquela situação, aquilo não representa algo positivo para você, não agrega na sua vida. Então, normalmente, quando é que esses recomeços acontecem? Diante de algumas perdas, se fazem necessário, nesse caso não é uma escolha nossa, mas se faz necessário recomeçar. Diante de um rompimento, seja de um laço afetivo ou um laço profissional, transição de carreira, ou diante de mudanças profundas e significativas na nossa vida. Então, normalmente as pessoas acham que a vida é um processo linear. Olha, eu nasci, cresci, e aí eu me agarrei a um único projeto de vida, seja a carreira ou a família ou o relacionamento. E aí eu vou morrer um dia. E acabam fugindo da morte, né? Porque já que é linear, tem início e tem um fim, mas eu não preciso me preocupar com o fim, então eu vou ficar estável ao longo da minha vida. Isso não é verdade. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Quer ver? Normalmente, quando você nasceu, você não sabia andar, você não sabia falar, você não corria, não sabia o que era carinho, o que era ter raiva, sentir amor. Alguém te ensinou isso. Então lá atrás, quando você nasceu, o crescer psicológico, o crescer emocional e o crescer físico. Então eles simbolizam uma mudança de etapa desse processo cíclico. Depois disso, você amadureceu e você atingiu um período de estabilidade ou de estagnação. Olha, eu já sei falar, eu já sei andar, eu sei escrever e tá tudo bem. Tem muita gente que para por aí. Olha, eu não preciso aprender mais nada. Minha vida tá ótima assim, eu vou continuar assim, se fechando para tudo que é novo, com medo do incerto. E algumas pessoas vão além. As pessoas que se permitem ficar nesse período de estagnação, normalmente elas vão se deparar com um período de turbulência e de caos. Por quê? Porque isso vai se chocar com as pessoas à sua volta. Você já se relacionou, já conviveu com alguém em que você conheceu, às vezes foi um amigo de infância, uma pessoa querida, algum parente, algum familiar, que você amadureceu, você se abriu para o novo, você aprendeu coisas diferentes, e essa pessoa permaneceu estagnada naquilo? Olha, eu não preciso ler nada, eu não preciso aprender nada, eu não preciso desenvolver nada, eu vou me fechar para tudo que é novo. Um exemplo disso é rede social, tecnologia. Cada dia surge alguma coisa nova. Então, se você resiste a se adaptar, a tentar conhecer, a entender aquilo, de certa forma você vai ficar estagnado, vai sofrer um período de turbulência e caos. Normalmente, por exemplo, quando você está trabalhando numa empresa, você entrou pelo conhecimento e pela experiência que você tinha num determinado cargo. E essa empresa muda, por exemplo, o sistema, ou muda a política, ou muda a gestão, e aí muda uma série de coisas internamente nessa cultura da empresa, nos processos. E aí esse funcionário que ele está estagnado, que não quer se desenvolver, que não quer se aperfeiçoar, ele vai entrar em caos. Por quê? Porque a liderança dele vai falar, olha fulano, você precisa se adequar ao novo sistema, à nova metodologia da empresa. Ah, não, eu não quero mexer isso. Ah, você precisa, por exemplo, nessas empresas mais antigas,
Ah, não, você vai ter que passar a digitar aquelas formas que eram manual. Não, eu não quero, não preciso aprender a digitar, não preciso fazer nada. Pra quê? Até não sei quantos anos atrás não existia o computador, agora vai precisar. Isso é uma resistência. E isso faz com que a pessoa entre em conflito. Um relacionamento. Você conheceu alguém, e aí estava tudo lindo, tudo maravilhoso, vocês estavam se conhecendo. Vocês desenvolveram, amadureceram essa relação, e teve um período de estagnação. E aí o caos, a turbulência, o momento de caos aparece quando? Quando vocês têm um problema, e esse problema não se resolve. Vocês começam a jogar isso para debaixo do tapete, chega uma hora que aquilo fica insuportável. Isso é um exemplo. Um outro exemplo, quando o casal ele tinha uma dinâmica bacana, estabilizou e eles resolveram, por exemplo, ter um filho. Um filho muda uma dinâmica de tal maneira no relacionamento que é necessário que as duas partes se adequem para que eles consigam, né, viver bem com essa nova dinâmica familiar. Só que uma pessoa que acredita que a vida dela é linear, que ela não precisa desenvolver e não precisa, enfim, se adaptar a certas coisas da vida, ela vai resistir àquilo. Imagina como é que esse relacionamento vai ficar. Não, eu quero que tudo seja como era antes, mas com um filho. Não vai ser como tudo era antes. Isso requer o início de um novo ciclo, entende? Não necessariamente iniciar um novo ciclo indica terminar um relacionamento ou sair de um emprego, mas implica em renúncia. Renúncia de quê? Lembra daquele funcionário que eu tô falando que ele não quer aprender, que não quer se desenvolver? Olha, eu vou abrir mão do meu orgulho e vou passar a ter humildade e uma postura de aprendiz. Olha, aquilo que eu sabia lá atrás não vai me ajudar a me manter no meu emprego hoje ou a conseguir um cargo melhor. No relacionamento, uma postura de humildade seria o quê? Olha, filho não vem com manual de instrução não, então a gente vai precisar entender o que a gente pode fazer de melhor para essa criança e que tipo de apoio, que tipo de amparo, que tipo de recurso nós, quanto casal, precisamos ter naquela relação, que querendo ou não vai mudar. E se isso não se adequar, isso vai levar a problemas lá na frente. Normalmente as pessoas se recusam a isso. E é o que traz a dor, o sofrimento e o conflito. É o medo da renúncia. Por que algumas pessoas se prendem a um relacionamento infeliz e frustrado que se repetem os mesmos problemas? Eles terminam e voltam, terminam e voltam. E normalmente é aquele mesmo problema, a dinâmica é sempre a mesma, a pessoa já sabe, ó, vai acontecer isso, fulano vai fazer isso, ele vai fingir que mudou, vai pedir perdão, eu vou aceitar, e a gente vai continuar naquele mesmo ciclo vicioso. Porque aquela pessoa, ela se agarrou ao período de caos. É o período onde é que ela deveria se renunciar a alguma coisa, desenvolver alguma coisa, aprender alguma coisa. Ela deveria olhar para ela, sabe? Ver o que não está funcionando, olhar para a relação como um todo, seja no trabalho, seja no afetivo, enfim, analisar a situação e ver o que é necessário renunciar para que um novo ciclo se inicie. Só que normalmente as pessoas têm medo, porque elas veem a renúncia como algo negativo. Renúncia não é negativo. Renúncia é o quê? É uma mudança para alguma transformação. De repente o relacionamento está estagnado naquele nível ali, olha. Por quê? Porque alguma coisa precisa ser modificada e as pessoas fogem disso. Um outro exemplo clássico. Teve há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu cismei que eu queria fazer um experimento com homens e com mulheres. Então eu fiz a mesma pergunta para alguns homens e algumas mulheres. E sabe o que me surpreendeu? É que a resposta era mais ou menos a mesma. E isso me assustou um pouco. Eu virei para uma mulher, por exemplo, e perguntei assim, nossa, mas você está querendo um relacionamento? Como é que tá a vida aí? E essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, tá difícil, Carol, sabe por quê? Tá difícil arrumar um homem que presta. Esses caras não querem saber de nada sério, não levam nada a sério. Enfim, e normalmente com pessoas que entrava no relacionamento, saía num relacionamento, normalmente frustrado. E aí eu virei para um rapaz e perguntei para ele, não, mas você tá solteiro, você tá procurando um relacionamento, o que tá acontecendo? E sabe o que ele me respondeu? Nossa, Carol, tá difícil demais, sabe por quê? Porque não tá difícil achar uma mulher que presta, tá difícil, essas mulheres não querem nada com nada. Você tá percebendo a incoerência? Às vezes a pessoa pula de relacionamento em relacionamento. E não descobre que o problema não tá no outro, tá na pessoa, sabe? Isso porque falta humildade, falta esse olhar, o que eu preciso renunciar
para recomeçar um novo ciclo na minha vida. Toda transformação ela inicia dentro da gente, sabe? E quando a gente coloca a responsabilidade das coisas que nos acontecem fora, é confortável? É. Então é maravilhoso, a gente não precisa mudar. Afinal de contas, a mulher que é louca, o cara que é piradão. Então, o que acontece? A gente não muda e continua repetindo aqui aquele mesmo erro, aquele mesmo padrão de relacionamento. Se a gente não mudar, nada vai mudar.